Deus, bendizer o teu santo nome e gritar em grande júbilo, fazer grandes júbilos e exaltar esse nome de Deus grandioso e dizer com todas as nossas vozes, com todo o nosso vigor, que Cristo já ressuscitou. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dada, aleluia, Cristo sobre a cruz sofreu, aleluia, e por nós ali morreu, aleluia, mas agora vivo está, aleluia, para sempre reinará, aleluia, gratos hinos hoje erguei, aleluia, a Jesus o cantarei, aleluia, ressurgiu, é vencedor, aleluia, toda a glória ao Redentor, aleluia. Amém, Senhor. Boa noite, igreja, tudo bem? Mais um domingo que nós não podemos estar reunidos todos juntos em um só lugar por causa da pandemia, mas nós estamos reunidos todos juntos em torno da palavra de Deus. Nós estaremos louvando ao nosso Deus com os nossos cânticos, nos dirigindo ao nosso Deus com as nossas orações e estaremos ouvindo a voz do nosso Deus na medida em que lermos a sua palavra e seremos instruídos pelo nosso Deus na medida em que meditarmos nela. Feche os seus olhos, vamos nos dirigir ao nosso Senhor nesse momento. Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, nós louvamos o Teu santo nome e somos gratos, Deus, porque temos a plena convicção de que o Senhor governa sobre todas as coisas e convicção de que o Senhor tem cuidado de nós e tem nos direcionado às nossas vidas. Sabemos, Pai, que as circunstâncias à nossa volta, Pai, são circunstâncias de tristeza, muitas vezes de desespero. São circunstâncias, Pai, que aos nossos olhos, Deus, são desfavoráveis para toda e qualquer empreitada humana. Mas te louvamos, Deus, porque o Senhor, através da sua palavra, tem aberto os nossos olhos, nos tem feito compreender que o Senhor também é o Deus sobre as circunstâncias difíceis. E que nessas circunstâncias, o Senhor conduz o seu povo de uma maneira gloriosa, para que nós possamos fazer avançar o reino do Senhor, para que nós possamos experimentar mais da sua bondade, para que nós possamos conhecer mais do Senhor, e para que possamos, Deus, focar as nossas vidas e as nossas mentes naquilo que é realmente importante. Por isso, Deus, nós te louvamos, porque conhecemos, Pai, a história do povo do Senhor. Sabemos, Pai, que o período que o povo do Senhor esteve no deserto, o Senhor esteve lá com eles. Sabemos, Pai, que o tempo que o povo do Senhor passou no exílio, o Senhor esteve lá com eles. Sejam nos momentos fáceis ou nos momentos difíceis, o Senhor jamais abandonou o seu povo. E por isso, Deus, nessa noite, a nossa convicção, enquanto louvamos o Teu nome, é que o Senhor não nos abandonou e que temos sido guiados pelo Senhor a cada dia, mesmo através desses vales de sombra e de morte. Na certeza, Pai querido e Pai amado, que o Senhor nos conduz a pastos verdejantes e a momento de descanso na sua presença. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.
Vamos louvar ao nosso Deus, vamos cantar ao nosso Deus. Se você quiser, se você puder, coloque-se de pé aí na sua casa, feche os seus olhos e louve ao nosso Senhor. Acima de todos, acima de todos, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, pra sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, pra sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar
Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai. Gente que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai, e vimos sua glória do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai. Amém e amém. Nós vamos meditar na palavra de Deus, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, como nós temos feito nos últimos 2 domingos. Eu vou fazer a leitura a partir do verso 7, diz assim a palavra do nosso Deus. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel, ministro e conservo do Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Ele vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Sauda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que a hospeda em sua casa. E, uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses, e dos de Laodiceia, lede igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atentai para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprirdes. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, e a graça seja convosco. Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, que a sua palavra nessa noite, que foi lida, possa falar aos nossos corações, às nossas mentes, que possamos receber dela instrução, que possamos receber dela direção, que possamos receber dela ânimo renovado para vivermos a nossa vida cristã nesses dias tão complicados.
Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estávamos vivendo dias não muito comuns. Estávamos nos reunindo na igreja com algumas restrições, tanto na quantidade de pessoas como na maneira como nós poderíamos nos comportar. Estávamos tomando todos os cuidados necessários de afastamento, mas infelizmente, por causa da negligência de alguns, mas debaixo da providência de Deus, nós chegamos a um momento na pandemia no qual foi necessário nos afastarmos novamente, pelo bem de todos. Nos foi tirado o privilégio de nos reunirmos novamente no templo. E ficamos isolados na nossa casa, de uma maneira que até esse momento ainda não havíamos ficado, com restrições muito maiores. As circunstâncias à nossa volta se tornaram mais dolorosas e aparentemente mais desfavoráveis a qualquer atividade humana. E talvez na mente de todos nós, o que passou nas nossas cabeças foi que não temos mais nenhuma boa oportunidade à nossa frente. Há 3 domingos atrás, nós deixamos novamente de nos reunir no templo e começamos a meditar no finalzinho da carta de Paulo aos Colossenses. Começamos a meditar no final dessa carta por um motivo bastante específico. Paulo escreve essa carta a partir da prisão. Ele se encontra preso. Quando ele diz, no final ali, no verso 18, lembre-se das minhas algemas, ele pede para que a igreja se lembre da sua situação, que interceda por ele, que ore por ele, que colabore com ele. Lembre-se também de que ele está preso por causa do Evangelho, pelo amor que ele tem pelo Evangelho. E faz isso porque em toda a carta de Paulo aos Colossenses, ele argumenta com aquela igreja a respeito da supremacia de Cristo. E que se eles iniciaram a vida cristã por causa de Cristo, deveriam viver todos os dias para Cristo e em Cristo, não se perdendo em coisas paralelas ou em coisas superficiais, em práticas religiosas que não levariam a uma santidade verdadeira. No capítulo 4, ao se despedir dessa carta, portanto, essa igreja, portanto, na sua carta, Paulo pede para que a igreja se lembre dele em oração, orando para que, embora ele esteja preso, ele encontre pela provisão de Deus oportunidade para pregar o Evangelho. E aí então nós começamos a entender que circunstâncias difíceis e desconfortáveis não significam que não existem mais oportunidades, mas significa talvez que precisemos ajustar os nossos olhos para buscarmos oportunidades que realmente fazem a diferença, oportunidades que fazem avançar o reino de Deus. É nesse sentido, portanto, que nós olhamos para o final dessa carta. Descobrimos aqui, por meio das despedidas finais de Paulo, que a igreja, mesmo em dias de circunstâncias difíceis, tem a oportunidade de orar pelo avanço do Evangelho. Isso é maravilhoso. Percebemos também que se as circunstâncias não são favoráveis para questões materiais e que muitas vezes é aquilo que nos atrai, ainda assim, as circunstâncias podem ser extremamente favoráveis para questões espirituais. E fomos chamados, então, a pregarmos o Evangelho, a não desperdiçarmos as oportunidades de estarmos juntos, desperdiçarmos as oportunidades de falarmos do Evangelho, desperdiçarmos as oportunidades de darmos bom testemunho. Descobrimos que qualquer oportunidade que Deus coloca de interagirmos com outra pessoa é uma oportunidade para testemunharmos e para falarmos do Evangelho. E agora, finalmente, Paulo se despede de maneira própria daquela igreja. Ele começa a saudar a igreja em nome de outras pessoas. Ele se despede afirmando que, juntamente com a carta, envia também algumas pessoas. E nessa despedida final de Paulo, a partir do verso 7 até o final da carta, nós descobrimos que o ministério de Paulo não foi um ministério solitário. Que, embora Paulo tenha um papel importante, fundamental no progresso do Evangelho para os gentios,
ele não fez isso sozinho. E que o seu ministério está cercado de diversas pessoas que o apoiaram e que o ajudam, e que a igreja do Senhor Jesus, a igreja lá de Colossos, também começa a perceber, por meio dessa despedida, que ela também está cercada de pessoas que estão colaborando para o seu crescimento e para a sua maturidade. Por isso, nos despedindo dessa série, eu gostaria que nós percebêssemos que ajudar a igreja, se envolver com a igreja, é uma oportunidade que realmente faz a diferença. Nós começamos no verso 7 com Tíquico, chamado por Paulo de irmão amado, mas muito mais do que isso, de um ministro fiel, de um servo que serve de acordo com aquilo que Deus deseja que ele sirva. Conservo no Senhor. Ou seja, alguém que Paulo diz que é como Paulo no serviço do Evangelho. Alguém que divide com ele as lutas, alguém que divide com ele as oportunidades, alguém que divide com ele o ministério. Mas Paulo diz que Tíquico agora não permaneceria mais com Paulo, mas seria enviado para aquela igreja. Ele diz no final do verso 7, ele vai informar vocês de tudo, eu estou enviando ele com um propósito expresso. Paulo envia, portanto, Tíquico e com ele Onésimo, alguém que é do meio da igreja, alguém que é do seio daquela igreja, para que os dois juntos possam agora não mais estar com Paulo, mas estar com a igreja de Colossos com um objetivo. Eles estavam lá para informar aquela igreja a respeito da verdadeira situação de Paulo, para acabar com as fofocas, para acabar com as notícias erradas, para acabar com aqueles falsos mestres que talvez estavam falando mentiras a respeito do ministério apostólico e fazendo com que os irmãos se desviassem da verdadeira fé. Paulo envia Tíquico com o propósito expresso de avisar aquela igreja, informar aquela igreja da situação do apóstolo, mas também com um propósito expresso de alentar o coração, de acalmar o coração, de trazer paz ao coração, de trazer conforto e consolo ao coração. O ministério da igreja não é feito por uma única pessoa, mas por uma rede de pessoas envolvidas e servindo umas às outras. E aqui nós temos a primeira oportunidade de servir a igreja que realmente faz a diferença. A oportunidade de usarmos as nossas palavras para consolar e para confortar uns aos outros. Se algumas pessoas estavam usando de palavras mentirosas, tanto para denegrir o apóstolo Paulo, como também para fazer com que a igreja se desviasse de Cristo, o objetivo agora expresso para Tíquico é que as suas palavras estabeleçam a verdade e que as suas palavras tragam alento ao coração. Muitas vezes nós ficamos esperando algum ministério formal para servirmos na igreja. Ou talvez nós pensamos, o que eu posso fazer pela igreja? Eu não canto, eu não toco nenhum instrumento, eu não consigo pregar, eu tenho dificuldade para dar aula na escola dominical. Você já parou para pensar que você pegar o seu telefone, ligar para alguém, que você mandar um WhatsApp, e que se você, a partir da palavra de Deus, levar consolo e conforto para algum irmão, você vai estar exercendo um ministério maravilhoso na vida da igreja? Já parou para pensar que nesses momentos de pandemia, todos os nossos corações estão profundamente amargurados, tristes, doídos? E que talvez você seja o servo ou a serva de Deus, que vai levar aquela palavra de conforto, aquela palavra de alento, aquela palavra de ânimo para a igreja? Não se deixe enganar. Você não precisa estar no ministério formal da escola dominical ou da liturgia para que você possa abençoar a vida da igreja. Na medida em que você, a exemplo de Tíquico, se comprometer com a verdade, e a nossa verdade é a palavra de Deus, e se comprometer com o propósito de alentar os corações da igreja, você terá uma oportunidade que realmente faz a diferença, de servir aos seus irmãos e às suas irmãs, e de abençoá-los de maneira espetacular. Servir a igreja do Senhor Jesus
é uma oportunidade que realmente faz a diferença. Juntamente com esses dois nomes que nós mencionamos, Paulo encontra-se cercado de muitos outros. Ele diz que junto com ele está Aristarco, que é prisioneiro com ele, Marcos, primo de Barnabé, e também um homem chamado Jesus, conhecido por Justo, Jesus o Justo. Os únicos judeus, os únicos da circuncisão, que cooperam pessoalmente com Paulo pelo reino de Deus. Então Paulo no verso 11 diz que esses homens têm sido lenitivo para ele. Esses homens têm servido para ele de suporte, de consolo, de conforto, de apoio. Você já parou para pensar que estar ao lado de alguém também pode ser um ministério valioso e poderoso na vida da igreja? Veja que Paulo não fala desses homens que eles são grandes gigantes da palavra, que são oficiais da igreja. Não falam que esses homens possuem espetaculares dons ou talentos, embora talvez tenham isso mesmo. Mas o que Paulo chama a atenção a respeito deles é que esses homens que estão saudando essa igreja são aqueles que não abandonaram Paulo, que estão ao lado dele. Nós pensamos a respeito dos missionários da nossa igreja, e eu espero realmente que depois do primeiro sermão você tenha entrado lá naqueles links, tenha feito contato com algum deles. São homens e mulheres, famílias, que vivem vidas afastadas, estão em culturas ou em regiões distantes. Muitas vezes são os únicos cristãos daquele local. Quando Paulo estava preso, ele diz que algumas pessoas permaneceram ao lado dele. E veja que dias maravilhosos que nós vivemos, porque você não precisa estar literalmente morando na África para estar ao lado de um missionário na África. Mas você pode estar com ele todos os dias. Nós temos WhatsApp, nós podemos fazer ligações de vídeo. Isso é uma bênção do Senhor. Não é a mesma coisa de estarmos fisicamente ao lado um do outro, mas é algo maravilhoso que nós muitas vezes desperdiçamos. E não só isso. Quando não estávamos em lockdown, quando não havia a proibição de estarmos nos reunindo na casa um dos outros, quantas vezes nós desperdiçamos as oportunidades de estarmos juntos? De convidarmos alguém para passar uma tarde com a gente, conversarmos, comermos alguma coisa. Quantas vezes desperdiçamos as oportunidades de visitarmos alguém que está enfermo, de estar ao lado de alguém que sofre? Permanecer do lado de alguém é um importante ministério. Talvez para a gente que está do lado pareça coisa muito pouca, muito boba. Mas olha o que Paulo diz no verso 11. Esses homens têm sido meu lenitivo. Tem sido o consolo e o apoio que Paulo tem. Tem estimulado o ministério de Paulo. Talvez por não lermos os finais das cartas, pensemos em Paulo como um super-homem que saía por aí pregando o evangelho, enfrentando as dificuldades. Mas quando olhamos agora para Paulo preso, se despedindo, ele deixa claro que a presença dessas pessoas, o apoiando, o sustentando, foi extremamente importante para ele. Talvez para você pareça um gesto muito pequeno, mas para quem recebe o consolo, é um gesto grandioso. Um abraço no momento de luto, uma palavra amiga, uma disposição para estar do lado, mesmo que em silêncio. Para quem recebe no momento de tristeza, de luta, é um consolo muito grande. Você não precisa de ter um ministério formal na igreja para servir à comunidade de Cristo. Você não precisa esperar que alguém te peça para fazer alguma coisa para que você possa fazer uma diferença grandiosa na vida de alguém, não. Esses homens são reconhecidos por Paulo por estarem ao lado dele. Esteja ao lado de alguém.
quando a situação permitir, fisicamente, presencialmente. Quando estivermos vacinados, abrace, conforte, console, mas por enquanto, pelo menos à distância, permaneçam ao lado uns dos outros. Sejam lenitivos uns para os outros. Permanecer do lado de alguém, apoiar alguém, é uma decisão, é uma oportunidade que realmente faz a diferença. Porque servir a igreja do Senhor Jesus, contribuir com ela e participar dela, é uma oportunidade que realmente importa. Paulo continua se despedindo. Ele menciona agora Epáfras, alguém que é da igreja, é conhecido da igreja, talvez morou naquela região, alguém que é do povo daquela igreja de Colossos. E ele o classifica como um servo de Jesus Cristo, no verso 12. E diz que esse homem se esforça de uma maneira muito grande, sobremaneira. A ideia aqui é de alguém que está desgastado, que está cansado. E ele faz isso continuamente, o tempo todo. A imagem que a gente tem aqui é de alguém que está com muita intensidade, fazendo alguma coisa. Paulo chega a dizer que esse homem é como se estivesse batalhando, lutando mesmo, numa guerra, numa batalha. Mas aí chama a atenção, no verso 12, como que ele faz isso? Ele faz isso nas orações. Paulo não diz que Epáfras é alguém que está com escudo e espada na mão, enfrentando inimigos, um guerreiro da linha de frente, alguém que se esforça pela igreja porque está trabalhando aqui, trabalhando ali. Não. Veja qual é o esforço de Epáfras. Veja qual é a luta, qual é a batalha dele. É pelas orações. O desejo no coração de Epáfras, a oração dele, é para que aquela igreja permaneça perfeita e convicta de toda a vontade de Deus, para que aquela igreja permaneça na palavra. O ministério dele não é um ministério de subir e pregar, não é um ministério de tocar, não é um ministério de estar ali servindo. O ministério dele é de permanecer de joelhos. E veja qual é a importância que Paulo dá para isso. Ele diz que ele é testemunho do quanto aquele homem se preocupa com as igrejas. E a prova dessa preocupação está na vida de oração desse homem pela igreja. Epáfras, um servo de oração. Um homem que talvez tenha os seus joelhos calejados. Um homem que talvez deixe de se alimentar para estar orando, porque ele reconhece a necessidade da igreja de permanecer fiel, a necessidade da igreja de não ser enganada. E ele percebe que para que a igreja não seja enganada, para que a igreja permaneça fiel, é necessário haver a ação sobrenatural de Deus sobre a vida da igreja. Então, ele intercede a Deus, ele se dirige a Deus, ele clama a Deus. A palavra nos diz que o nosso Senhor Jesus intercede diariamente, constantemente por nós. Esse homem imita a Cristo, o nosso Senhor, no sentido de que a sua preocupação, o seu amor pela igreja é tão intenso que ele ora pela igreja. Meu irmão, minha irmã, como nós negligenciamos a oração nos nossos dias. E eu não digo isso porque as participações nas reuniões de oração da igreja geralmente são menos numerosas do que as outras reuniões. Eu digo isso porque muitas vezes nós não damos o devido valor à vida de oração. Como eu já ouvi pessoas dizendo, eu só estou orando. A única coisa que eu faço é orar. Meu irmão, minha irmã, se esse é o seu ministério, não negligencie esse ministério. Não ache que o seu ministério de oração é inferior, é desnecessário, é menos importante. Depois que uma casa está terminada, nós não vemos as suas fundações. E se a construção é realmente boa,
nós não vemos nem as colunas e nem as vigas de sustentação. Elas vão estar escondidas atrás do acabamento, pelo forro, estão atrás das paredes. E talvez alguém olhe para aquela estrutura e se pergunta como que ela permanece de pé? É por causa das paredes? É o azulejo do lado de fora? Será que é o forro de gesso que sustenta aquela casa? Não. Aquela casa é sustentada por essas estruturas invisíveis, mas fundamentais. A fundação, as vigas, as colunas. Tudo isso bem amarrado, tudo isso bem travado é o que traz sustentação às paredes, aos tetos, aos andares. É o que permite haver janelas grandes nas paredes. É o que permite com que o acabamento seja colocado e não trinque, não descole. Meus irmãos, por trás de uma igreja, por trás da vida cristã, existe a vida de oração. E se o seu ministério é o ministério da oração pela igreja, ore. Não se sinta desvalorizado, não ache que o seu ministério é inferior, porque Paulo coloca aqui esse homem, Epáfras, em grande estima, querendo que a igreja perceba o quanto esse homem é importante para a vida da igreja, o quanto a igreja é amada, porque existe alguém batalhando por ela constantemente. Orar pela igreja é uma oportunidade que realmente faz a diferença. Orar pela igreja é uma oportunidade que nenhum vírus arranca de você. Orar pela igreja é uma oportunidade que você pratica, trancado na sua casa, fechado em lockdown, até internado em hospital. A vida de oração pela igreja é fundamental e importante. Por isso, meu irmão e minha irmã, se esse é o seu ministério, se alegre, mas se você não tem feito isso, faça. Gaste tempo do seu dia orando pela igreja e não ache que isso é pouca coisa, não ache que isso é desperdício de tempo. Isso é um ministério fundamental para a igreja. Orem uns pelos outros. Orem por mim, orem pela minha vida, orem pelos presbíteros, orem pelos diáconos, orem pelos líderes de ministérios. Orem pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes. Orem pelos homens, pelas mulheres da igreja. Orem pelas nossas crianças. Orem pelos enfermos, pelos mais idosos, pelos necessitados. Para que Deus haja, para que Deus intervenha. E na medida em que você orar, e na medida em que nós compartilharmos a nossa vida de oração, nós vamos perceber o quanto o nosso Deus é que tem cuidado de nós. O nosso irmão Epáfras, no passado, saudava a igreja, e Paulo diz, recebam essa saudação de alguém que é servo de Cristo e que ama demais a vocês, se preocupa demais com vocês, porque tem orado por vocês. Orar pela igreja é uma oportunidade que realmente faz a diferença. Se você, nesse momento, ainda não percebeu, eu espero que você comece a compreender que em qualquer situação, seja qual for as circunstâncias, Deus nos tem dado oportunidades maravilhosas que realmente fazem diferença nas nossas vidas, na vida do outro e na vida do reino. A oportunidade de consolarmos, confortarmos e estimularmos uns aos outros. A oportunidade de estarmos juntos, incentivando, marcando presença, a oportunidade de orarmos uns pelos outros. Finalmente, no final da carta, Paulo nos faz perceber que uma vez que somos parte da comunidade cristã, temos a oportunidade de servi-la com alegria e a oportunidade de percebermos que estamos todos unidos num grande corpo e numa comunidade muito maior. No verso 14, ele termina dizendo que Lucas, o médico amado, e Demas saúdam a igreja. E ele pede então que os irmãos da igreja de Colossos, no verso 15, saúdem os de Laodiceia. Ou seja, digam oi para eles. Diga que Paulo mandou notícias.
Diga que vocês estão bem, que Paulo está bem. Saúdem uma senhora chamada Ninfa, porque ela hospeda uma igreja na sua casa, então também saúdem aquela igreja que está naquela casa. Paulo nos faz perceber aqui que nós não somos um grupo isolado de pessoas. Que igreja não é uma pequena comunidade de 50, 100, 150 pessoas vivendo isoladas. O nome disso é seita. Paulo nos faz perceber que igreja é parte de um corpo muito maior, de uma comunidade muito maior. Quando nós servimos e interagimos e reconhecemos e participamos e temos uma vida em comum com outras comunidades locais, nós temos uma oportunidade maravilhosa e que realmente faz a diferença. Vivermos a ideia de que a igreja do Senhor Jesus é universal. Toda comunidade fiel que tem na Bíblia a sua única regra de fé e prática, em Jesus Cristo, seu único Senhor, e a fé como o único e reconhecido meio para se alcançar a salvação, porque é isso que a Bíblia ensina. É uma comunidade genuína de irmãos. Os irmãos, Paulo lembra a essa igreja para que a carta que ele escreve deve ser lida também na igreja de Laodiceia e que a carta que ele escreve para Laodiceia, a igreja de Colossos também deveria ler. Paulo deixa claro a ideia de que existe uma interação entre esses dois grupos. Existe uma unidade. Percebermos isso é uma oportunidade que realmente faz a diferença. Porque nos permite ver que o nosso campo de atuação, o campo de atuação do nosso ministério é virtualmente infinito. É virtualmente ilimitado. Existe uma infinidade de milhares de pessoas a quem nós podemos servir, a quem nós podemos amar, a quem nós podemos socorrer por meio das nossas palavras, por meio do nosso apoio, por meio das nossas orações. Meu irmão, minha irmã, eu sei que a situação do nosso país não é das mais favoráveis, pelo menos não para aquelas questões materiais que geralmente tomam a nossa mente e o nosso coração. A situação do nosso país hoje não é favorável para a economia, não é favorável para a saúde, não é favorável para a política, não é favorável para os estudos, não é favorável para o lazer, não é favorável para quase nada. Mas que nós possamos reconhecer que existe algo muito maior do que essas coisas. E algo para o qual as circunstâncias sempre são favoráveis. O reino de Deus. Que nós possamos perceber que o reino de Deus não pode ser detido por circunstâncias dessa terra. Que o reino de Deus não será detido por lockdowns, por pandemias. O reino de Deus vai continuar a se estabelecer, a crescer. E nós somos chamadas a participarmos como igreja desse movimento. Por isso, servir a igreja do Senhor Jesus é uma oportunidade que realmente faz a diferença. E a carta de Paulo aos Colossenses nos ensina que servir a igreja do Senhor Jesus não é exercer um cargo na igreja, não é ter um ministério formal com nome, não é simplesmente fazer aquelas coisas que estão em destaque na igreja, não. Servir a igreja do Senhor Jesus é compartilhar uns com os outros palavras de ânimo, de conforto. É estarmos uns presentes na vida dos outros, apoiando o ministério de cada um. É estarmos orando uns pelos outros, como guerreiros e guerreiras de oração. Essa carta nos faz perceber que o âmbito da nossa atuação como ministros, como servos de Cristo, vai muito além da nossa própria comunidade local, mas transborda para irmãos e irmãs
espalhados por toda Belo Horizonte, por toda Minas, por todo o Brasil, por todo o mundo. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós não podemos dizer que esses tempos de pandemia nos tiraram todas as oportunidades. Não. Por causa da palavra de Deus, nós agora reconhecemos que esses tempos de pandemia nos fizeram ver que existem oportunidades que realmente fazem a diferença e que nós não podemos continuar desperdiçando. Algumas pessoas falam a respeito do novo normal. Se isso que nós estamos vivendo é um novo normal, e eu digo que não. Na minha opinião, o que nós estamos vivendo é uma fase de contingências, máscaras, distanciamento. Isso não é um novo normal. Isso é o extraordinário por causa das contingências. Mas eu espero que depois dessas contingências, nós realmente passamos a viver um novo normal. Que o normal depois do vírus não seja o isolamento, não seja o foco nas coisas materiais apenas, não seja o retorno àquela vida no qual a igreja não é prioridade. Não. Eu espero e eu oro para que o novo normal da igreja, especialmente o novo normal da nossa igreja, seja que nós estejamos investindo a nossa vida nessas oportunidades maravilhosas que realmente fazem a diferença. A oportunidade de orarmos pelo avanço do Evangelho, a oportunidade de darmos bom testemunho para os de fora, a oportunidade de não desperdiçarmos as nossas palavras com tolices, mas de falarmos palavras temperadas com sal, e a oportunidade de servirmos a Igreja de Cristo Jesus, não só na nossa comunidade local, mas em todos os locais da terra, aonde se reúnem grupos de pessoas para invocar o nome do nosso Senhor Jesus. Que esse seja o nosso novo normal, uma vida investida nas oportunidades que realmente fazem a diferença. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, nós pedimos, Pai, que na medida em que o Senhor tirou tanto de nós possamos reconhecer que aquelas coisas que realmente importam não nos foram tiradas. Que o reino do Senhor permanece. O Senhor permanece o soberano Senhor das nossas vidas. E que a nossa missão de pregarmos o Evangelho a toda criatura permanece inalterada. Que o Senhor nos faça reconhecer que a igreja do Senhor permanece. Que o caráter cristão permanece e o Santo Espírito habitando em nós permanece. Que o Senhor nos faça reconhecer, Pai, que o privilégio de estarmos juntos do Senhor permanece. E que as demais coisas, Pai, nos serão acrescentadas na medida em que as contingências forem permitidas. Mas que o Senhor nos faça perceber, Pai, que as oportunidades de ouro permanecem conosco. Mesmo durante a pandemia e durante o lockdown, Pai. As oportunidades de intercedermos pelo avanço das missões, do Evangelho. A oportunidade, Pai, de darmos bom testemunho. A oportunidade de pregarmos o seu Evangelho. Pai, isso não é tirado por nós. Máscaras, Pai, não calam as nossas bocas. Oh Deus, que o Senhor nos faça perceber, Pai, que a oportunidade de servirmos a igreja permanece. E que mesmo que nós não possamos nos reunir para fazermos as programações que costumávamos fazer, as oportunidades, Pai, de estarmos confortando uns aos outros por meio da palavra, oportunidade de orarmos uns pelos outros, oportunidades, Deus, de demonstrar que nós estamos presentes na vida uns dos outros, oportunidade, Pai, de termos uma comunhão, Pai, com a Igreja Universal do Senhor, Pai, isso tudo permanece e nós te louvamos por isso. Que o Senhor nos faça reconhecer, Pai, que o novo normal que o Senhor tem para nós é uma vida de oportunidades que realmente fazem a diferença. Te louvamos por isso e te pedimos, Pai, para que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que o amor do nosso Deus e Pai e para que as consolações do Santo Espírito de Deus permaneçam sobre cada um de nós, agora e para todo sempre. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te dê um restante de domingo abençoado
e uma semana bendita na presença do nosso Deus e que você não desperdice nenhuma oportunidade. Deus te abençoe. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu irei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo.